Olá, meus queridos amigos e irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando no seu coração. Vamos para o momento devocional da Palavra de Deus. Hoje, 15 de fevereiro, um domingo abençoado. Um sol lindo aqui na cidade de Mongaguá. Um sol, um calor, uma luz radiante. Espero que também esteja assim a sua vida. E o tema de hoje é: olhe para Jesus. É o tema de hoje. E a gente vamos ler o versículo no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, o qual está escrito o seguinte: Moisés fez uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Número capítulo 21, versículo 9. Mas por que será isso? Vamos ler a história que fala sobre isso aí, né? Por que teve isso aí? Na marcha para Canaã, o povo de Israel começou a reclamar e a murmurar, ou seja, se queixando, se enjoado do maná, da comida que Deus mandava todo dia, né? O povo já estava enjoado daquele tradicional. O Senhor, então, né? Vamos falar assim, isso da minha parte, ficou aborrecido, né? E enviou cobras venenosas, e muitos morreram. O povo, então, se arrependeu, né? Porque estava enjoado e parou de blasfemar. E clamou a Deus que mandou, né? Deus mandou Moisés, né? Fazer uma serpente de bronze. E todo que fosse mordido ou picado, né? Olhar para a serpente de bronze, ficava curado. Isso aí está escrito no livro de Números 21, do versículo 3 ao 9. Agora Jesus. Jesus afirmou que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também seria necessário que ele fosse levantado, ou seja, na cruz, para que todo aquele que nele crê tivesse a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Em meio ao sofrimento e à dor, precisamos levantar a cabeça e fixar os nossos olhos em Jesus. Ficar focado somente no problema não resolverá a situação. Precisamos olhar para Jesus com esperança e fé, crendo, e se for da sua vontade, a situação será resolvida. Agora vamos, né, analisar. Às vezes eu fico analisando, né? Às vezes eu converso com alguns irmãos e o pessoal me mostra alguns versículos igual esse. E muitos falam, poxa, Deus é um pai que puxa a orelha, né? Jesus, não, vamos começar direito. Deus, né, falou para Moisés, tirou o povo do Egito que se escravizou, né? Se você quiser saber como o povo do Egito se ficou escravo do povo de Israel, do faraó, você começa a ler lá, né? Foi na época de José, né? José levou o pessoal tudo para lá, para trabalhar, que era grande fome na época, e ali o povo ficou, o faraó deu terra, tudo, e o povo tem que trabalhar, né? É igual nós todos trabalhamos para quem? Para o governo, né? Temos que trabalhar, e o governo nos sustenta. É isso que a gente tenta entender, né? Mas vamos falar um pouco de política. Então o povo ficou escravizado lá, virou escravo. Que eles precisavam de trabalhadores para fazer as pirâmides, e pegou o povo, né? E o povo ali não podia mais sair. Aí, onde que entrou Moisés na história para resgatar e dar liberdade ao povo, certo? Então eles foram atravessar o Mar Vermelho, mas antes aí, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho,
ficaram andando pelo deserto 40 anos, né? Aí todo mundo já compreendeu. Eles começaram a murmurar que, ó, Deus mandou codorna, que eles queriam carne. Deus mandou maná, que caía do céu, e eles moía, fazia pão, comia, etc. Aí enjoou, né? Enjoou. Em casa aqui, mais uma brechinha só. Aqui em casa uma vez eu falei, eu tô aqui no povo do Egito, tô enjoado de comer feijão e arroz, né? Vamos tradicionar para uma lasanha, para outras coisas, né? Nós brasileiros, né? Vamos falar assim, nós brasileiros, enjoa direto, né? Qualquer coisa, ficar comendo repetidamente. E o povo do Egito, né? Que é, ou seja, eu tô falando povo do Egito, mas é povo de hebreu, tá? Aconteceu isso aí. E eles começaram a blasfemar, né? Falar, poxa, lá eu tinha tanto para comer, tinha uma cabritinha, tinha uma carninha de vaca, e aqui é só esse maná, maná, maná. Deus, né? Se irou, né? Vamos falar assim. Aí mandou as cobras, vai lá, pique esses caras aí que estão reclamando de tudo. E alguns morreram. Aí o povo viu, opa, serpente aparecendo aqui no deserto, mordendo a gente, matando. Nós erramos alguma coisa. Aí clamaram, Moisés, socorre a gente, socorre. Moisés foi até Deus, orou, né, conversou com Deus naquela época, né? E Deus pegou, faça uma serpente de bronze, coloque-se numa estaca, né, um pau bem para levantar, e todo aquele que for mordido, olhe para a serpente e será curado. Foi aí que todos começaram a ser curados, que era mordido. Porque quem era picado naquela época já era fatal. Poucas horas, eu não sei do tipo de cobra, eles iam bater as botas, ou seja, morrer, né? Então, mas aí, o que aconteceu? Eles não era mais, não morria mais. As cobras picavam, eles não morriam, olhar para lá. E Jesus falou sobre essa história. Uma história verdadeira, que é a história da Bíblia, né? E Jesus falou com ele, importa agora que o Filho do Homem seja levantado para trazer a salvação. E esse Filho do Homem que ele estava falando era ele. Jesus foi levantado no madeiro, crucificado, para trazer o quê? Para resgatar o quê? A vida eterna. Eu costumo falar muito da vida eterna, que todos são possuidores, e tem alguns irmãos que não gostam muito que eu falo isso aí, que falam, pastor, você está falando coisa que não está na Bíblia. Aí eu falo, vai ler a Bíblia, meu amigo, vai estudar, vai, antes de tudo, peça discernimento a Deus, e Deus vai te clarear, né? Antes você morria e já era, acabou. Agora não, mas quando nós fomos criados, era para ser eterno. Mas através do pecado perdemos isso aí. E de Jesus resgatou. Então, a comparação da serpente com Cristo, que ele foi levantado, madeiro, e todos que olhem para o madeiro, né? Todos que olham, sabe aquele crucifixo que muita gente gosta de usar? Eu até gosto de usar, não com um bonequinho que tem nele ali, simbolizando Jesus, não. Só a cruz, né? É um dos, vou botar assim, logotipo do cristão, né? Ou então um peixe, né? Pescadores de alma. Você vê um peixe desenhado no carro, assim, você sabe que aquele ali é um cristão, né? Ou tiver uma cruz, que é também cristão, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que Deus, Jesus foi levantado e nos fez a nova ligação, nos dando a vida eterna. E eu sempre falo, como mais uma vez estamos falando, todos têm direito à vida eterna, não vão perder mais. Mas sempre eu falo, muitos terão a vida eterna de sofrimento e outros terão a vida eterna de gozo junto do Pai Celestial. Então, eu não sei, nesse domingo, que eu falei que é maravilhoso para mim, porque eu estou vivo com saúde, né? Estou aqui na minha casa, estou aqui na minha rádio, falando de Cristo Jesus, do seu amor, de Deus. E muitos estão nos hospitais, no leito de dor, sofrendo com a dor, algo assim, muitos estão entubados, né? E eu e você, meu amigo, meu irmão, estamos bem com saúde, né? Muitos estão até na festa da carne, hoje é domingo de carnaval, né? Estão se extravagando, pecando, que não é pecando, a gente fala pecando para as pessoas entenderem, né? Estão transgredindo, né? Carnaval, o cristão verdadeiro não vai para isso aí, porque é a festa da carne, do prazer.
E nós não temos prazer na carne. Nós temos prazer no Espírito Santo de Deus. Você lá vai pecar, lá você vai beber demais, vai se embriagar, e já pecou. Vai olhar alguma coisa, vai cobiçar, já pecou. E isso só traz mal para a sua vida espiritual. Isso só te afasta de Deus. Mas vamos deixar lá. Cada um, a gente tem o livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer, né? Eu escolhi servir meu Deus e estamos aqui servindo a Deus todos os dias, todos os momentos em que tivermos o sopro de vida carnal aqui. Então eu quero que você medite e reflita e seja grato a Deus por tudo. Você é filho de Deus. Deus pediu, né? E Cristo obedeceu com o Filho atencioso e foi pendurado no madeiro, sofreu tudo para te resgatar da morte eterna. E hoje você tem o privilégio de falar: eu sou salvo por Cristo Jesus. Tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Aquela macarronada com franguinho hoje, né? É tradicional brasileiro comer aquela macarronada com maionese no domingo, né? Que você possa ter um dia abençoado na parte de Deus. E à noite não se esqueça de estar louvando e glorificando a Deus na sua igreja. Se você não tem nenhuma igreja, vá a uma igreja perto da sua casa que tem um culto, que louve e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo, que esteja junto com os irmãos nessa união para louvar e agradecer a Deus. Eu mais tarde estarei na igreja Batista Águas Quissara, aqui no bairro Vera Cruz da cidade de Mongaguá. Estarei junto com os irmãos louvando e glorificando ao Pai por mais um dia, por tudo que Deus nos tem dado. E se você quiser, poderá assistir o culto aqui pela nossa live no Facebook, tá bom? Deus te abençoe e te guarde sempre. E lembre sempre o sacrifício de Cristo Jesus. Direcionar o seu olhar somente para Cristo Jesus. Amém.